Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante: campo elétrico. Agora você vai verificar como vai ser fácil você compreender o que seria o campo elétrico. Uma carga elétrica Q maiúsculo, gera em torno de si uma região, onde qualquer carga de prova Q minúsculo, nela colocada, sente a sua influência e fica sujeita a uma força chamada de força elétrica. Ou seja, se você possui uma carga eletrizada, essa carga eletrizada eu vou chamá-la de Q maiúsculo, e ela é chamada de carga criadora do campo elétrico. E eu verifico que quando essa carga ela é eletrizada, nesse caso eletrizada positivamente, surge em torno dela uma região. E essa região é justamente o que eu chamo de campo elétrico. Agora, se eu pego uma carga de prova, essa carga Q minúscula, e coloco dentro desse campo elétrico, então essa carga de prova começa a receber influências e cria sobre ela uma força. E nós sabemos que quando eu aproximo duas cargas de sinais iguais, surge uma força de repulsão. Então, essa região que surge em torno dessa carga criadora do campo elétrico é justamente o que eu chamo de campo elétrico. Como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, ela pode ser representada através de um vetor, o seu vetor campo elétrico. O campo elétrico, por ser uma grandeza vetorial, pode ser representado pelo seu vetor campo elétrico, que possui módulo, direção e sentido, quando o campo é gerado por apenas uma carga elétrica. Nós sabemos que quando eu tenho uma carga criadora do campo elétrico, surge em torno de si uma região, e essa região é o que nós conhecemos como campo elétrico. E esse campo elétrico pode ser representado através de vetores. Agora, você não pode esquecer, quando a minha carga criadora do campo elétrico ela é positiva, ela gera um campo elétrico de afastamento, ou seja, um campo elétrico divergente. E quando a minha carga criadora do campo elétrico ela é negativa, ela gera um campo elétrico de aproximação, ou seja, um campo elétrico convergente. E outra coisa que você também não pode esquecer, e não muito importante, é quando eu verifico que aproximo duas cargas de sinais iguais, ou as duas positivas, ou as duas negativas, eu verifico que aparece entre si uma força de repulsão. E quando eu aproximo duas cargas de sinais diferentes, ou seja, uma positiva e uma negativa, surge entre si uma força de atração. Isso é muito importante para que você entenda os próximos assuntos. Nós vamos agora verificar as 4 formas de interação entre as cargas, quando o campo elétrico é produzido por apenas uma carga. Vamos ver como é que se comporta o vetor campo elétrico e o vetor força em cada caso. Vejamos o primeiro caso. Nós temos aqui uma carga criadora do campo elétrico positiva. E dentro desse campo elétrico gerado por essa carga, entra uma carga de prova também positiva. Aí nós temos que lembrar que quando uma carga criadora do campo elétrico ela é positiva, ela gera um campo elétrico de afastamento. E também temos que lembrar que quando estamos trabalhando com duas cargas de sinais iguais,
aparece entre si uma força de repulsão. É por isso que, neste primeiro caso, o vetor campo elétrico e o vetor força têm a mesma direção e o mesmo sentido. Vejamos no segundo caso. Também temos uma carga criadora do campo elétrico positiva e uma carga de prova negativa. Nesse caso, se a carga criadora do campo elétrico ela é positiva, produz um campo elétrico de afastamento. E se eu tenho uma carga positiva com uma carga negativa, aparece entre si uma força de atração. É por isso que o vetor campo elétrico e o vetor força têm sentidos opostos. Vamos compreender melhor no terceiro caso. Agora, a carga criadora do campo elétrico ela é negativa e entra no seu campo elétrico uma carga de prova positiva. Se essa carga criadora do campo elétrico ela é negativa, ela vai produzir um campo elétrico de aproximação. E claro, se eu estou trabalhando com duas cargas de sinais diferentes, de sinais opostos, também vai aparecer uma força de atração. Nesse caso, o vetor campo elétrico e o vetor força têm a mesma direção e o mesmo sentido. E o quarto e último caso, a carga criadora do campo elétrico ela é negativa, então ela vai produzir um vetor campo elétrico de aproximação. Mas se entra nesse campo elétrico uma carga de prova negativa, nós sabemos que cargas de sinais iguais produzem entre si uma força de repulsão. Por isso, nesse caso, o vetor campo elétrico e o vetor força têm sentidos contrários. E o que nós podemos concluir nisso tudo? Podemos concluir que, se a carga de prova é maior do que zero, ou seja, ela é positiva, o vetor campo elétrico e o vetor força têm o mesmo sentido. É o que nós verificamos. E se a carga de prova ela é menor do que zero, ou seja, ela é negativa, verificamos que o vetor campo elétrico e o vetor força têm sentidos contrários. Realmente, isso vai ser importante para os próximos assuntos. Nós vamos conhecer as fórmulas para você calcular o campo elétrico. Vejamos a primeira fórmula. Campo elétrico é igual a força dividido pela carga de prova. Essa força é a força que nós já estudamos na lei de Coulomb. Caso você queira se aprofundar, temos uma aula aqui no nosso canal sobre a lei de Coulomb. E vamos verificar cada item dessa fórmula. E, que é o campo elétrico, e, atenção, a unidade de medida no Sistema Internacional de Campo Elétrico é Newton por Coulomb. Você não pode esquecer da unidade de medida de cada grandeza. Força elétrica, nós sabemos que é dado em newtons. Q minúsculo, que é a carga de prova, já que é uma carga, é dado em Coulomb. E se unirmos essa fórmula com a lei de Coulomb, teremos a seguinte equação para você encontrar o campo elétrico. Campo elétrico é igual a K0 vezes Q maiúsculo, carga criadora do campo elétrico. E eu verifico que esse Q está em módulo. Ou seja, quer dizer que aqui na fórmula só pode entrar valores positivos, dividido pela distância ao quadrado. Nós sabemos que o E é o campo elétrico e é dado em newtons por Coulomb. K0 nós chamamos de constante eletrostática no vácuo. E essa constante eletrostática tem um valor fixo de 9 vezes 10 elevado a 9. Q maiúsculo é a carga criadora do campo elétrico. Se é uma carga, é dado em Coulomb. E o D é a distância do ponto até a carga criadora. E a unidade de medida é o metro.
Agora, nós vamos entender o campo elétrico gerado por mais de uma carga. Vejamos a definição. Quando duas ou mais cargas estão perto o suficiente para que os campos gerados por cada uma se interajam, é possível determinar o campo elétrico resultante em um ponto desta região. Ou seja, eu tenho aqui duas cargas elétricas. E, claro, cada carga elétrica irá gerar o seu campo elétrico. E eu verifico que em um determinado ponto, que eu irei chamar de ponto P, esse ponto ele recebe influência tanto da carga Q1 como também da carga Q2. E é justamente nesse ponto que eu vou calcular o campo elétrico resultante produzido pela carga Q1 e pela carga Q2. Agora, nós iremos analisar alguns casos para encontrarmos o vetor campo elétrico resultante. Vejamos. No primeiro caso, eu tenho duas cargas positivas, QA e QB. E nesse ponto P, a carga QA irá, como ela é positiva, ela irá produzir no ponto P um campo elétrico de afastamento. E esse campo elétrico produzido pela carga QA, eu irei chamar de EA. Da mesma forma, a carga QB, que também ela é positiva, irá produzir no ponto P também um campo elétrico de afastamento, que eu irei chamar de EB. E no ponto P agora, eu verifico que apareceu dois vetores opostos. E para encontrarmos o vetor resultante de dois vetores opostos, eu encontro através de uma subtração. Então, campo elétrico resultante será EA menos EB, ou o vetor maior menos o vetor menor. No segundo caso, eu verifico a carga positiva QA interagindo com uma carga negativa QB. Nesse ponto P, como QA é positivo, irá produzir no ponto P um campo elétrico de afastamento. Mas a carga QB, como ela é negativa, ela irá produzir no ponto P um campo elétrico de aproximação. E verifico agora que os dois vetores do ponto P têm a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso, para encontrarmos o vetor resultante, eu encontro através de uma soma. Vetor resultante será igual a EA mais EB. E no terceiro e último caso, irá interagir duas cargas positivas, aqui no meu ponto P. Como eu sei, a carga QA irá produzir um campo elétrico de afastamento. E a carga QB, também como ela é positiva, irá produzir um campo elétrico no ponto P de afastamento. Nesse caso, os dois vetores irão formar entre si um ângulo de 90 graus. E como esses dois vetores produzem um ângulo de 90 graus, eu encontro esse vetor resultante através da lei dos cossênios. Campo elétrico resultante será igual a raiz quadrada de EA ao quadrado mais EB ao quadrado mais 2 vezes EA vezes EB vezes cosseno de alfa. Esse alfa será o ângulo formado entre os dois vetores, nesse caso, 90 graus. Se você quer aprofundar esse conteúdo de vetores, aqui no nosso canal nós temos uma aula sobre vetores. Agora chegou a hora de fazermos cálculos, resolver exercício e colocar todos os conhecimentos agora em prática. Vejamos. Uma carga de prova Q igual a 3 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs fica sujeita a uma força elétrica 9 vezes 10 elevado a menos 2 newtons
Quando colocada em um ponto P de um campo elétrico, calcule o valor desse campo elétrico. Então, no problema, ele deu dois valores. Carga de prova, 3 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. Deu também a força, 9 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Está pedindo que nós iremos calcular o campo elétrico. Então, analisando os valores disponíveis, a fórmula que eu irei utilizar é campo elétrico é igual a força dividido por carga de prova. Substituindo os valores, eu tenho campo elétrico é igual a força 9 vezes 10 elevado a menos 2, dividido pela carga de prova, que é 3 vezes 10 elevado a menos 8. Nesse caso aqui, eu terei uma divisão de números em notação científica. Eu irei dividir coeficiente com coeficiente. 9 dividido por 3, 3. E agora eu irei dividir potência com potência. 10 elevado a menos 2, dividido por 10 elevado a menos 8. Eu tenho que lembrar da segunda propriedade de potência. Repete a base e subtrai os expoentes. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 2 menos menos 8. 10 menos 2, menos com menos, mais 10 elevado a sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. 8 menos 2, 6. Então, o campo elétrico será 3 vezes 10 elevado a 6 newtons por coulomb. Simples, não? Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Vejamos. Dada uma carga pontiforme de Q igual a 3 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs no vácuo, calcule o campo elétrico dessa carga no ponto P localizado a 10 centímetros da carga. Dado K0, constante eletrostática, igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Organizando os valores dados pelo problema, nós devemos ter a seguinte observação. A distância ela foi dada em centímetros. Essa distância tem que ser dada em metros. Eu tenho que transformar. E para transformar centímetros em metros, eu repito 10 e vou multiplicar pela potência 10 elevado a menos 2. E já irei transformar em metro. E de acordo com os dados que eu tenho no problema, a fórmula de campo elétrico que eu vou utilizar é a seguinte. Campo elétrico é igual a K0 vezes Q dividido por distância ao quadrado. Substituindo os valores, nós teremos campo elétrico é igual a K0, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes carga, 3 vezes 10 elevado a menos 8, dividido pela distância ao quadrado, a distância já transformada. 10 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Então, o campo elétrico será... Nesse caso aqui, eu vou ter aqui uma multiplicação de números em notação científica. A primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicar coeficiente com coeficiente. 9 vezes 3, 27.
Agora eu vou multiplicar potência com potência. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 8. Então, aqui eu terei uma multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Repete a base, 9 mais com menos, menos 8, 10 elevado a 1. Então, 27 vezes 10 elevado a 1. Aqui embaixo eu tenho uma notação científica, elevado ao quadrado. Esse 2 tanto vai para o meu coeficiente, como também vai para a minha potência. 10 ao quadrado, 100. Aqui eu terei 10 elevado a menos 2 ao quadrado. 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Neste caso aqui, eu terei a terceira propriedade de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4. 100 vezes 10 elevado a menos 4. Continuando, eu tenho aqui uma divisão de números em notação científica. E o que é que eu tenho que fazer? Dividir coeficiente com coeficiente. Campo elétrico é igual. 27 dividido por 100, 0,27. E dividindo aqui potência com potência. 10 elevado a 1, dividido por 10 elevado a menos 4. Nesse caso aqui, eu terei a segunda propriedade de potência. Repete a base e subtrai os expoentes. 10 elevado a menos 1, 1 menos menos 4. 1 menos com menos, mais 1, mais 4, 10 elevado a 5. Como eu estou falando de campo elétrico, a unidade de medida é newtons por coulomb. Mas eu verifico ainda um detalhe nessa resposta. Esse coeficiente não está entre 1 e 10. Eu tenho que transformar. Essa vírgula aqui tem que vir para cá. Ou seja, esse coeficiente irá aumentar. 2,7. Se o coeficiente vai aumentar, é porque o meu expoente irá diminuir. Uma casa só. Menos 1. Então, a resposta ficará: campo elétrico é igual a 2,7 vezes 10 elevado a 4 newtons por coulomb. Ok, pessoal? E aqui nós encerramos a nossa aula sobre campo elétrico. Deixe o seu like ou o seu dislike e, claro, compartilhe essa aula para quem precisa desse conteúdo. Tchau, pessoal!